Com a Bom dia a palavra. todos. Agradeço essa comissão especial pelo convite, agradeço especialmente ao deputado Rubens Pereira por estar presidindo essa audiência pública. Primeiramente, eu gostaria de deixar algum ponto claro, que apesar da carga tributária no Brasil ser alta comparado a países latino-americanos, a gente tem um sistema de previdência social, de seguridade social universal. Ao contrário de países como Bolívia, Paraguai, Chile e Peru, em que são sistemas privados. Então, se a gente compara uma carga tributária de um país como o Brasil, que tem um sistema de contribuições sociais, que tem um sistema de previdência social abrangente, a gente não consegue comparar com países que não possuem. Por exemplo, no Peru, se o trabalhador não consegue contribuir para o sistema privado, ele recebe US$ 50 de auxílio assistencial quando ele completa 65 anos. Então, são essas nuances que a gente deve comparar. A arrecadação do imposto de renda da pessoa física no Brasil é em torno de 3% do PIB. Em países de alta renda da OCDE, é 8,5% do PIB. É uma diferença muito grande do Brasil para países de alta renda da OCDE. Eu vou, então, iniciar a minha apresentação, tentar ser breve. É, Então, ela tá dividida em 5 partes. Em primeiro, eu faço um comentário do PL 1087. Segundo, eu também comento 3 abordagens para efetivamente aumentar a tributação sobre os mais ricos. Seria uma tributação na fonte definitiva sobre dividendos, a implementação do IGF ou a introdução de um imposto de renda mínimo. Também faço uma proposta de um imposto de renda mínimo de 14%. Eu vou explicar por que é 14%, porque eu considero também as contribuições sociais no impacto da carga tributária sobre a renda, pessoa física. Também comento sobre pontos de preocupação, incentivo para a mudança de domicílio fiscal, tributação agregada do lucro, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, e a tributação na fonte. Aqui é um exemplo numérico de como vai ser aplicado o imposto mínimo. Acredito que todos saibam. Vou só comentar por alto. Um contribuinte, uma pessoa física com uma renda de, por exemplo, isso é um exemplo hipotético, de 2,25 milhões. O ganho de capital na venda de um imóvel é renda não elegível. Às vezes ele pode pagar o imposto se se não for propriedade residencial, se ele não diferir pagamento do imposto, ele paga em ganho de capital. Doação recebida de ascendente também está fora do escopo do PL, embora haja indivíduos que possam receber ano a ano doações como isentas, tanto do imposto sobre heranças quanto vai ser isento do imposto de renda. A renda elegível, mas que não é tributável, seriam letras de crédito imobiliário do agronegócio, caderneta de poupança, dividendo de fundo imobiliário de agronegócio também ficou de fora da proposta. Indenizações por dano moral e material, diárias, auxílios, reembolsos, ajudas de custo, aqueles penduricários que incidem sobre os salários muitas vezes, sem contar os benefícios indiretos, que podem ser distribuição disfarçada de lucros. A renda elegível, considerei o prolabore, né, nesse caso, de um diretor de empresa. Fundo multimercado, que já paga 15% no Come Cotas. Resgate de títulos públicos, já paga 15%. Ganho de capital isento em ações em bolsa, quando a venda mensal é até R$ 20 mil, atualmente é isento, mas esse ganho de capital será tributado pelo PL. Eu considerei dividendos de 3 empresas, mas apenas a primeira teria uma retenção na fonte de 10%. Aí no cálculo, a gente tem um imposto de renda efetivo de só 1,6%, que vai ser complementado pelo esse imposto de renda mínimo,
de 10%, que é realmente muito mínimo, muito abaixo da média internacional. Então, se ele teve uma tributação efetiva no IRPF regular de 1,6, ele vai ter que ter um imposto de renda mínimo de 8,4%. Se a renda for renda anual superior a R$ 1.200.000. Tem aqui todo um sistema de crédito na PJ, se a tributação conjunta do IRPF mínimo com a tributação do IRPJ for superior a 34% ou 45% para empresas financeiras. Acredito que sejam casos muito isolados, porque a alíquota efetiva do RPJ é mais baixa do que 34%, e também tem os sistemas simplificados de tributação. Então, eu analiso agora 3 abordagens para efetivamente aumentar a tributação dos mais ricos. Seriam tributar dividendos na fonte, a 15%, uma tributação definitiva, instituir um IGF ou aplicar um imposto de renda mínimo de 14%. Tributar dividendos isoladamente tem vantagens. É a abordagem mais estudada, com estimações mais precisas de ganhos de receita, alta participação na renda dos 2% mais ricos, atenuaria a regressividade devido à baixa tributação sofrida por empresários e profissionais pejotizados no simples e no lucro presumido, não estimula a divisão de empresas por não haver faixa isenta. Como há uma faixa, principalmente no recolhimento da fonte, no PL, como há uma faixa isenta até 50 mil, isso pode induzir as empresas a quererem distribuir dividendos por menos de 50 mil. Então, pode haver, nesse caso, como é uma tributação definitiva, não há esse estímulo. E é um imposto aplicado em todos os países da OCDE, com exceção de Estônia e Letônia, e também na América Latina. E foi aplicado no Brasil até 95. A desvantagem é que a tributação somente dos dividendos não consideram outras fontes de renda que são atualmente isentas, mas que são relevantes entre os mais ricos, que seriam fundos e títulos imobiliários e do agronegócio, ganho de capital na venda mensal de ações, prêmios de seguro, ganho de capital de imóveis de alto valor, entre outros. Desvantagem também incentiva a distribuição disfarçada de lucros e pode redirecionar o capital para outros veículos ainda isentos. O IGF, vantagens, ele é permitido constitucionalmente, foi defendido pela presidência brasileira do G20 através do relatório do Gabriel Zucman, tem um apoio popular por recair sobre os milionários, e a experiência internacional estabelece um teto para a tributação agregada, IRPF e IGF, a França e a Espanha. A desvantagem é que a experiência internacional também mostra que há um número muito pequeno de contribuintes e grandes isenções, gerando uma baixa arrecadação. Há problemas em avaliar certas propriedades e na liquidez em pagar o imposto, se for imóveis, empresas familiares, dependendo do tipo de propriedade. E pode, talvez, induzir a mudança de milionários para países que oferecem golden visas, países que oferecem atração para domicílio fiscal de milionários, que são vários países, né? Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai. Eu vou citar adiante quais são esses benefícios. Um RPF mínimo de 14% sobre os mais ricos, uma renda mensal acima de 50 mil. A vantagem é que ele corrige a regressividade do IRPF no topo. Ele também inclui as contribuições previdenciárias, porque nós sabemos que elas têm um teto, então acaba pagando mais quem recebe até o teto previdenciário. Quem tem uma renda superior ao teto previdenciário acaba se beneficiando. Reduziria a regressividade das atuais deduções da base de cálculo sem limite de valor, como despesas médicas e para fundos de pensão, focando nos mais ricos sem necessariamente alterar cada uma dessas deduções. E também tem uma ampla base de cálculo. As desvantagens pode ser o problema de comunicação com a sociedade, porque tem que se deixar bem claro que o imposto só vai incidir sobre os mais ricos, não sobre todos. Tem uma distribuição tributária mais complexa
Também pode incentivar mudança de domicílio fiscal, o que demandaria a introdução de um imposto de saída. Esse imposto de saída é adotado por 14 países da OCDE. No caso da mudança fiscal de um contribuinte, ele ainda tem uma obrigação tributária ou obrigado a pagar um percentual sobre o seu patrimônio, sobre o ganho de capital. Então, quem são os 2% mais ricos? Até o percentil 98, né, os 98% mais pobres, salários é o que predomina a renda desses indivíduos. A partir dos 2% mais ricos, quer dizer, com uma renda acima de 50 mil reais por mês, já predomina dividendos. E no milésimo mais rico, seria renda acima de 400 mil reais por mês, aí os dividendos já são mais de 40% da composição da renda. Então, aqui a gente tem a distribuição do imposto de renda, da alíquota efetiva. Em azul, só o imposto de renda. Em abóbora, o imposto de renda e a contribuição previdenciária. A gente vê que o imposto de renda com a contribuição previdenciária atinge 14%, mais ou menos a partir do percentil 88. E aqui eu faço um retrato como ficaria a distribuição em azul claro com o PL 1087, a partir do 1% mais rico, haveria esse salto, né? Em vez de o imposto se tornaria proporcional. E considerando também a contribuição previdenciária, uma análise conjunta, com o imposto mínimo de 14%, também ele se tornaria proporcional, ele não seria progressivo. Isso se tornaria proporcional a partir de 2% mais ricos. Aqui a gente tem essa tabela, né, da alíquota efetiva, imposto de renda mais contribuição social. Observa-se que a partir do percentil 85, 86 mil reais, já chega a quase 14%. E a partir de uma renda de 80 mil reais, já cai para 7,7% e assim sucessivamente até chegar a 2,2% com uma renda a partir de 400 mil reais. Então, é realmente muito regressivo no topo da distribuição. Então, pontos de preocupação seria a mudança de domicílio fiscal. A Suíça, por exemplo, oferece um incentivo para quem se muda para a Suíça, paga apenas um valor fixo sobre a renda no exterior. Portugal e Espanha ofereciam até esse ano, foi provisoriamente extinto a concessão de novos benefícios. Itália e Grécia também, e Uruguai e Argentina. Se um brasileiro muda seu domicílio fiscal para a Argentina, ele fica 5 anos sem pagar imposto de renda sobre a renda do exterior. A tributação agregada dos lucros, apesar do Brasil ter uma alta alíquota legislativa, a arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, RPJ, se situa na média internacional, quer dizer, o gap tributário é alto. Porque há regimes simplificados, há deduções da base de cálculo, e 99% das empresas no Brasil operam sobre o lucro presumido ou simples, com uma alíquota de 11%, uma alíquota efetiva no lucro presumido, e de 4% no simples. Aqui nessa tabela a gente tem as alíquotas legislativas e sobre dividendos de uma seleção de países da OCDE. Observa-se que o Brasil é o quarto com a menor carga tributária agregada, 34% no RPJ, mais 0 sobre dividendos, só à frente de Estônia, Hungria e Grécia. Todos os outros países tributam em 2 estágios e a arrecadação se torna muito maior, carga tributária agregada. Aqui a gente tem a arrecadação do imposto de renda da pessoa física pelo PIB em 2019. De vários países, observa-se que o Brasil está bem atrás,
com 3%. Em amarelo são países em desenvolvimento com arrecadação maior que o Brasil: Marrocos, Rússia, Turquia, Uruguai, Tunísia e África do Sul. Quer dizer, isso não é uma realidade só em países de alta renda. Países de renda média também possuem uma arrecadação maior que a brasileira. E aqui tem a alíquota sobre dividendos, que no Brasil é zero, mas que em outros países a média chega a 22%. Todos possuem uma tributação sobre dividendos, com exceção de Estônia e Letônia. Apesar da alta alíquota legislativa no Brasil, a nossa arrecadação está na média internacional, é a mesma média de países da OCDE, um pouco mais baixo que na América Latina. Um ponto de preocupação seria a tributação na fonte, porque se a pessoa física receber dividendos de uma mesma pessoa jurídica acima de 50 mil, ela vai recolher 10% desse valor total de 50 mil. Isso pode induzir a divisão de empresas para ficar abaixo dessa tributação na fonte, ou então a distribuição um pouco abaixo desse limite, que seria, por exemplo, 49.999. Aí não pagaria nada, mas por mais R$ 1 pagaria 5 mil. Então, uma solução seria aplicar a tabela do IRPF mínimo apenas no que exceder a 50 mil. Isso também evitaria restituições elevadas no ajuste anual, porque tem essa gradação entre renda anual de 600 mil e 1.200.000, e suavizaria impactos da sazonalidade, meses atípicos, e não estimula a divisão de valores de empresas e nem de valores um pouco abaixo da faixa isenta. Isso demanda, e também, mas deve-se considerar todos os CNPJs recebidos no mês, os dividendos de todos os CNPJs, para realmente não estimular a divisão de empresas. Isso pode demandar uma administração tributária um pouco mais complexa, mas isso já acontece até em rendimentos de trabalho, quando você recebe, você tem a opção de o próprio contribuinte declarar esses rendimentos. Então, a própria pessoa física pode declarar por mês quando ela receber de diversos CNPJs dividendos que ultrapassem a 50 mil. Essas são sugestões, eu vou passar rápido, porque já estourou o tempo. Pontos para o debate: contribuição previdenciária continuaria sendo dedutível do IRPF. Fundos de pensão teriam um certo limite. Atualmente ele não tem limite de renda, então quem tem maior renda consegue deduzir mais para fundos de pensão, acaba sendo um veículo de investimento interessante. Os rendimentos atualmente isentos deveriam ser base de cálculo do IRPF mínimo, todos, boa parte. Há ainda importantes fontes que estão de fora. Despesas médicas no imposto de renda deveriam ser limitadas a um certo valor, ou haver um crédito tributário fixo igual para todos os contribuintes. Isso acabaria com esse efeito de quem tem uma renda maior consegue deduzir mais para despesas médicas. Você trataria todos os contribuintes de maneira igual, se fosse um crédito, se desse a esses contribuintes. O ganho de capital, o diferimento do ganho de capital na venda de outro imóvel residencial seria permitido para imóveis até R$ 1 milhão, e desde que o contribuinte não tenha outro imóvel. Atualmente você consegue comprar e vender imóveis sem pagar ganho de capital, em virtude desse diferimento. E as taxas cartoriais, que muitas vezes é um valor fixo, então onera muito mais a compra de imóveis da população mais pobre. Rendimentos financeiros: deveria se incluir os fundos setoriais, fundo imobiliário e fiagro. Ganho de capital de ações está incluído no PL. Fundos exclusivos para não residentes deverão ser também tributados. Muitas vezes são fundos em paraísos fiscais de propriedade de próprios residentes brasileiros.
Na mudança de domicílio fiscal também deveria haver uma tributação de saída, como ocorre em 14 países da OCDE. Aqui estão as referências. Agradeço a todos. Estou à disposição dessa comissão para perguntas e outras informações. Obrigado.